O que aconteceu com o novo pacto de defesa? Paquistão, Arábia Saudita e Turquia assinaram um novo acordo entre os três, um pacto de defesa, como eles chamam. E isso está acontecendo justamente enquanto temos esse conflito, essa guerra entre o Irã e os Estados Unidos. Na minha opinião, tudo isso faz parte do conceito mais amplo de se ter um pacto de defesa, parte do conflito em curso naquela região. Mas, olhando para o que está acontecendo com esses três países, o que vem à sua mente? Por que eles precisam disso? Por que a Arábia Saudita precisa fazer isso? Bem, Saud, sabemos que recentemente, ou anteriormente, depois que Israel realizou ataques no Catar contra representantes do Hamas que participavam das negociações por um cessar-fogo em Gaza, a Arábia Saudita firmou um acordo, um pacto de segurança menos formal do que este, com o Paquistão. Então, o que estamos vendo agora é o aprofundamento dessa relação, com a entrada da Turquia, no que a maioria das pessoas descreve como um pacto semelhante ao artigo 5 da OTAN, entre Arábia Saudita, Turquia e Paquistão. Um ataque contra um seria um ataque contra todos. E isso não protege apenas os interesses de segurança da Arábia Saudita na região, considerando as possíveis ameaças dos rebeldes Houthis e do Ansar Allah, no Iêmen. Mas na visão da Turquia, este também é um acordo de segurança contra uma possível agressão de Israel, porque sabemos que Israel ameaçou agredir a Turquia. Então, na verdade, este é um pacto que continua a formar aquilo que eu considero desde o começo desta guerra. Devido ao potencial das potências nacionais e das potências mundiais em jogo, estamos entrando, muito literalmente, na Terceira Guerra Mundial. Então, quando você olha para esta aliança mais recente, agora ao Paquistão, à Turquia, à Arábia Saudita. O Paquistão e a Turquia são potências nucleares. Eles possuem armas nucleares. Também têm exércitos muito grandes e capazes, forças terrestres e forças aéreas com alcance significativo, com aeronaves modernas, caças de quinta geração. Se não me engano, a Turquia não tem armas nucleares. Na região, em toda a região, só o Paquistão tem armas nucleares. Então, quando se considera a energia nuclear da Turquia e se considera a Arábia Saudita, que agora também busca energia nuclear, países nucleares, no sentido de terem infraestrutura, no sentido de ogivas nucleares militarizadas, capazes de lançar uma arma nuclear, um míssil nuclear. O Paquistão é o ator que tem essa capacidade nessa nova entente, essa entente tripla. Mas quando se olha para a aliança que está se formando a partir desse conflito com o Irã, iniciado pelos Estados Unidos em 28 de fevereiro, esse conflito agora está fora de controle. This conflict is now out of the hands. It's no longer up to Donald Trump, the president. Já não cabe mais a Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, decidir quando e como esse conflito termina. Agora há outros interesses, outras potências nacionais, outros interesses em jogo, que vão além do que os Estados Unidos possam considerar sobre o fim ou não dessa guerra. E quando você olha para como essa guerra começou e para onde estamos agora, 5 meses e meio depois do que se imaginava ser uma guerra de poucos dias ou algumas semanas, vemos alianças se formando, que são bastante formidáveis, quando se pensa nas nações que agora estão se alinhando. Turquia, Paquistão, Arábia Saudita. De forma alguma são nações que você deva considerar fracas em poder militar. A pergunta é, Tony, diante de tudo o que está acontecendo, como você avalia as políticas em Washington? Sabemos que há algum tipo de acordo entre o Irã e Omã em relação ao Estreito de Hormuz, mas não parece que, eu não sei até que ponto o que está acontecendo vai ser aceitável para Washington. Qual é o seu entendimento sobre o novo regime, o novo mecanismo que Irã e Omã estão definindo e sobre a reação dos Estados Unidos a isso? Yes, we know that as the
Sabemos que à medida que o conflito escalou e voltou a ficar intenso nas últimas semanas, o Irã manteve o foco no que considera de importância estratégica, o Estreito de Hormuz, e avançou para formalizar o acordo com Omã, a fim de obter cooperação. Então não é só o Irã dizendo agora que é assim que as coisas vão acontecer. Agora há cooperação com Omã. E essa cooperação vai levar a mais cooperação por parte dos países do Golfo. Aí, poderemos ver uma divisão política e diplomática em relação à Arábia Saudita, no que diz respeito ao que ela aceitará sobre esse Estreito de Hormuz. Se você olhar para o Golfo Pérsico, a Arábia Saudita tem uma extensa costa e é um ator importante no Golfo Pérsico. E terá voz em relação a como esse mecanismo que Omã e Irã vão administrar vai funcionar. Mas a Arábia Saudita certamente terá voz sobre como será essa estrutura, ou pelo menos terá a capacidade de fazer cumprir essa estrutura daqui para frente. Para que isso não morra simplesmente no papel em que foi escrito, para que seja de fato aplicável. A Arábia Saudita agora tem interesses que a afetam diretamente, por causa do Estreito de Bab al-Mandab, que obviamente é apoiado pelo Irã. Então, atenção aí. Então, acho que ainda mais, à medida que vemos um acordo, ou um acordo administrativo, sendo feito por Estreito de Hormuz, isso vai causar potencialmente ainda mais atrito e divisão entre o Irã e a Arábia Saudita. E os interesses da Arábia Saudita podem não estar necessariamente alinhados ao que os Estados Unidos podem querer disso. Porque, para deixar claro, Donald Trump quer sair desta guerra. O Irã sabe que se esta guerra continuar e Donald Trump for pressionado, isso vai impactar muito as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, em novembro. Esse é um fator que o Irã leva em conta. Então, no caso da Arábia Saudita e do Estreito de Hormuz, o que os Estados Unidos podem estar dispostos a aceitar, o que é aceitável em termos de negociação, pode não ser aceitável para a Arábia Saudita. Agora que esse conflito maior evoluiu para além dos Estados-nação do Golfo Pérsico e do Estreito de Hormuz, o desfecho desta guerra, como ela termina e em quais condições termina, já não depende mais de Donald Trump, dos Estados Unidos da América e do poder das Forças Armadas americanas. Agora, em vez de apenas tentar chegar a um acordo cooperativo, a um plano de 14 pontos, ou a um acordo de paz entre os Estados Unidos e o Irã, é preciso considerar os interesses inerentes de outras nações poderosas. Isso torna as negociações mais complexas e muitas vezes mais difíceis. E os Estados Unidos, até agora, não demonstraram um bom histórico na negociação desse conflito. Sim, parte desse conflito tem a ver com o que está acontecendo com a Arábia Saudita. Como você mencionou, a Arábia Saudita está em algum tipo de conflito ativo com o Iraque e o Iêmen. E há pouco, soubemos que a resistência iraquiana deveria atacar a Arábia Saudita. Hoje, ao que parece, eles estão de alguma forma sob pressão do governo iraquiano e da organização Badr, no Iraque. No Iraque, sim. Sim, esses dois pressionaram a resistência iraquiana a não atacar a Arábia Saudita hoje. Dizem que isso foi adiado por eles. A pergunta seria, Tony, você vê algum momento em que a Arábia Saudita vá recuar? Toda essa guerra nessas duas frentes começou com os ataques sauditas ao Iêmen. E agora, dá para ver que a guerra não está trazendo nenhum tipo de benefício para a Arábia Saudita. Isso vai forçá-los a recuar? Ou talvez a suspender o cerco ao Iêmen? Então, eu não acho que vamos ver uma relação direta entre uma ação e forçar outro adversário assimétrico a recuar, com base numa ação direta de um contra o outro. Porque o que vemos agora no Iêmen, não dá para delimitar claramente o Iêmen entre a Arábia Saudita está deste lado e o Iêmen está daquele lado. E quando digo lado, não me refiro à geografia. Refiro-me ao conflito. Você tem os Houthis,
E vamos lembrar, a Frente Houthi, o movimento Houthi, é mais um braço militarizado ou combate. Or a fighting arm. They are also politically representative in the Yemeni government. Eles também têm representação política no governo iemenita. Então há o Ansar Allah, e dentro dele existem interesses conflitantes que podem ir além dos objetivos do governo ou dos objetivos políticos. Por isso não acho que vamos ver algo muito claro do tipo, se essa organização disser isso, o braço assimétrico dela fará aquilo. Porque talvez há 2 meses, essa aliança, no sentido de nós dizemos isso, vocês fazem aquilo, essa cadeia de comando, por assim dizer, está intacta. That chain of command, if you will, was intact. Now it is not, because Saudi Arabia. Agora, não é só porque a Arábia Saudita está diretamente envolvida no conflito no Iêmen. A Arábia Saudita também está envolvida de forma assimétrica por apoiar a aliança tribal Khatamat e as facções dentro dela, que também disputam espaço com o Conselho Tribal do Sul, apoiado pelos Emirados Árabes Unidos. Então, esses efeitos de segunda e terceira ordem do conflito, que levam a conflitos terciários dentro do Iêmen, não são necessariamente negociados ou conduzidos com base em "Ei, nós concordamos com isso? Vocês concordam com aquilo?" A clareza desse caminho agora ficou turva por causa desse conflito crescente, que, francamente, eu acho que é algo que os Estados Unidos deveriam ter previsto desde o primeiro dia. E esse teria sido mais um motivo, numa longa lista de motivos, para não iniciar esta guerra. E voltando ao seu ponto sobre a organização Badr no Iraque, a organização Badr foi criada nos anos 80 com assistência ou apoio direto da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. Depois ela se expandiu e deu origem às Brigadas Badr e ao Corpo Badr. São organizações que eu, como oficial do Exército dos Estados Unidos no Iraque, enfrentei como força de combate com essa capacidade operacional. Então essas brigadas Badr, essas organizações xiitas que você consideraria como representantes do Irã, ou pró-Irã, ou alinhadas ao Irã, têm capacidade e condições de causar danos ou prejudicar a Arábia Saudita. Damage or to cause harm to Saudi Arabia. They absolutely do. But that then Com certeza. Mas isso provoca uma reação maior da Arábia Saudita. E agora que a Arábia Saudita está entrando nesse acordo semelhante ao artigo 5 da OTAN, com a Turquia e o Paquistão, isso é algo que todas as nações precisam considerar, sejam os Houthis, o Irã ou as organizações e brigadas no Iraque apoiadas pelo Irã, porque isso pode desencadear uma guerra global ainda maior, já que uma dessas nações, a Turquia, é membro da OTAN. One of these nations being Turkey as a member of NATO. Sim, a reação dos iranianos, como foi mencionada pelo ministro das Relações Exteriores do Irã, Araghchi, foi a seguinte. Ele disse que as poderosas forças armadas do Irã demonstraram sua prontidão, capacidade e força diante das forças armadas mais caras do mundo. Ele está falando dos Estados Unidos, é claro. Quando os muçulmanos se unem, podemos enfrentar de frente todos os desafios impostos por agentes externos mal intencionados. É hora de confiarmos em nós mesmos e abraçarmos uma verdadeira fraternidade. A reação é muito positiva. Eles veem que tudo o que está acontecendo, sabe, entre a Turquia e a Arábia Saudita, entre a Arábia Saudita e o Paquistão, é positivo para a região. Essa é a visão dos iranianos, que estão em uma guerra ativa contra os Estados Unidos. Você acha que isso poderia, no longo prazo, de alguma forma, talvez, não sei, ajudar? Um dos principais objetivos do Irã, com os ataques às bases americanas na região, e agora com o novo mecanismo no Estreito de Hormuz, é limitar o acesso dos Estados Unidos ao Golfo Pérsico. E com essa limitação entrando em vigor, isso significa que eles não vão enviar armas para as bases, nem reativar as bases lá. Esse é o objetivo principal. Mas o outro ponto é, até que ponto seria viável para os Estados Unidos voltarem? E é por isso, talvez seja por isso, que a Arábia Saudita decidiu fazer isso. Eles começaram primeiro com o Paquistão, e agora estão ampliando o tratado, o Pacto de Defesa. A Turquia está entrando. Não sei quem mais será o próximo.
Talvez o Catar, talvez o Kuwait, o Bahrein, não sei. Mais adiante, talvez todos eles juntos. Por enquanto, não vejo os Emirados Árabes Unidos fazendo parte disso, mas também não vejo porque o Irã não poderia fazer parte. Sabe, todos poderiam se unir. Você vê isso acontecendo no longo prazo? Do you see that happening in a long run? That's an excellent observation, Nima, and something that I think that most. Essa é uma observação excelente, Nima, e algo que eu acho que a maioria não está considerando em relação ao que vem depois. E o que eu diria é que acho que esse será o caso. Não acho que seja uma questão de se. Acho que é simplesmente uma questão de quando essa coalizão, se preferir, essa aliança vai crescer. Então, voltando ao ponto que você levantou no início, sobre os comentários do ministro Ararti, estamos há 160 dias nesta guerra, e o Irã demonstrou, não apenas à região, mas ao mundo, que o Irã, apesar das sanções e apesar de forças militares superiores em termos do tamanho dos exércitos, no caso dos Estados Unidos, e da tecnologia e dos avanços militares de Israel, o Irã resistiu a isso, e resistiu muito bem. O Irã não está nem perto de ser derrotado. O Irã não está nem perto de capitular. E isso demonstrou ao mundo, especialmente para quem está na região, mas também para o mundo inteiro, que o Irã não vai a lugar nenhum. O Irã vai definir seus próprios termos em relação ao seu governo, à sua liderança, à sua soberania e ao que quer buscar diplomaticamente, politicamente e economicamente no cenário mundial, global e regional. O mundo percebeu isso. Então, voltando ao seu ponto, essa aliança que está se formando agora entre Arábia Saudita, Paquistão e Turquia não é apenas uma aliança que a mídia ocidental vai retratar como uma entente para enfrentar o Irã. Não é necessariamente esse o caso. Essa é a aliança de uma coalizão para ser a futura garantia de segurança na região, sem os Estados Unidos. O crescimento dessa aliança não é necessariamente, em sua intenção, uma resposta ao Irã ou uma defesa contra o Irã. Trata-se mais de uma defesa contra a futura influência e invasão dos Estados Unidos na região, onde as potências regionais deixaram claro: Estados Unidos, sua palavra não tem mais valor aqui. Vocês não nos defenderam nesta guerra com, esses acordos. Quando você olha para esses países, Arábia Saudita, Jordânia, Kuwait, Bahrein, Catar, eles não têm bases dos Estados Unidos porque sangram vermelho, branco e azul e amam a América. É uma relação de troca. Vocês querem ter suas bases aqui? Nós queremos garantias de segurança. Protejam-nos e defendam-nos. Os Estados Unidos viraram as costas para esses aliados num momento crítico, diante de um Irã que continua de pé. O Irã ainda está lá. O Irã ainda tem capacidade de alcançar e atacar qualquer uma dessas nações. De fato, com o míssil balístico Khorramshahr-4, o Irã pode alcançar até as regiões mais ao norte da Europa e a África Central. E eles ainda têm essa capacidade. Ela não foi derrotada, nem destruída. Então, o que alguns podem estar vendo agora, especialmente no mundo ocidental, sob a perspectiva ocidental, é que essa aliança está crescendo por causa do grande e mau Irã. Não é o caso. Essa aliança está se formando e vai crescer. E quanto ao seu ponto, acho que as próximas nações que veremos aderir podem ser Catar, Bahrein, eventualmente até o Kuwait e certamente, possivelmente, o Irã. E então, se vier o Irã, o Iraque também virá junto. E se você considerar essa aliança, ela é mais uma resposta ao fato de que os Estados Unidos já não são mais o garantidor da segurança na região. Essas nações agora buscam outro caminho, outra solução que não inclua os Estados Unidos. Então, quanto ao seu ponto, a sua conclusão, a sua hipótese, concordo com você que esse é o futuro disso. Não é uma questão de se vai acontecer, mas simplesmente de quando. Sim, isso vai mudar, Tony. A estratégia de longo prazo dos Estados Unidos na Ásia Ocidental. Como isso vai influenciar os Estados Unidos e seu, eu diria, apoio inabalável a Israel na região? Sob o governo Trump, na minha opinião, isso não vai mudar o apoio a Israel.
Talvez com os novos movimentos nos Estados Unidos, basicamente no Partido Democrata, por exemplo, o que está acontecendo seja significativo, na minha opinião. Mas deixando isso de lado, sabe, o que está acontecendo internamente nos Estados Unidos? Deixando isso de lado, porque vamos falar disso mais tarde, mas focando na Ásia Ocidental, como isso vai influenciar os tomadores de decisão nos Estados Unidos? How is that going to influence the decision makers in the United States? Well, that's a great question. We're already seeing that. Bem, essa é uma ótima pergunta. Já estamos vendo isso em algumas eleições aqui nos Estados Unidos, nas primárias, rumo às eleições de meio de mandato em novembro. Especialmente em Michigan, nesta semana, onde os americanos estão despertando para a influência da AIPAC, para a influência de Israel na política externa, ou, desculpe, na política interna e na gestão do país. Está muito claro que guerra como esta, guerra com o Irã, foram guerras para as quais fomos absolutamente manipulados, controlados, arrastados e enganados, por assim dizer, por Israel. A ideia de que o Irã está a 2 semanas de ter uma arma nuclear. Iran is 2 weeks away from a nuclear weapon. Iran is the greatest threat to the region. O Irã é a maior ameaça à região. Irã isso, Irã aquilo e assim por diante. E muitos americanos, acredito eu, estão percebendo a realidade dessas mentiras e dessa influência. E isso está tendo impacto nas eleições internas. Acho que as eleições de meio de mandato, em novembro, vão ser muito diferentes do que a maioria dos republicanos ou, francamente, a maioria dos americanos imaginava que seriam quando chegasse novembro. Independentes e democratas, e também republicanos alternativos, que não recebem dinheiro da AIPAC, nem são influenciados por Israel, vão vencer. Acho que já estamos vendo isso nas eleições de meio de mandato. Sobre um ponto que você levantou nessa pergunta, acho importante entender que as Forças Armadas dos Estados Unidos não são apenas um monte de pessoas de uniforme dizendo, sim, senhor, vamos bombardear isso e bombardear aquilo. Há pessoas muito instruídas e inteligentes, oficiais que são planejadores estratégicos. E eu sei disso de fato. Eu garanto que antes desse conflito, oficiais do Estado-Maior Conjunto, seja no Pentágono ou no Comando Central, analisaram todos esses fatores. Na verdade, eu sempre fui despejado de poder nacional, diplomacia, informação, forças armadas e economia. Os planejadores conjuntos analisam isso quando consideram o custo da guerra. E se você fosse, antes de 28 de fevereiro, um planejador conjunto fazendo uma análise de cenário adversário, ou seja, encenando o papel da oposição para perguntar, ei, como a oposição vai responder? Quais serão as consequências das nossas escolhas? E considerasse isso em 27 de fevereiro, antes de lançarmos isso no dia 28, qualquer planejador conjunto prático, inteligente e instruído seria capaz de dizer, ei, sabe, o Estreito de Hormuz vai ser um fator nisso. Não podemos simplesmente descartar isso porque não queremos considerar as implicações. E se esse conflito não terminar em poucos dias e o Estreito de Hormuz passar a ter um impacto maior, and the Strait of Hormuz becomes more of an impact. Well, impacts to the Strait of Hormuz. Bem, os impactos no Estreito de Hormuz, então, forçam as nações do mundo a buscar rotas alternativas. Isso coloca Bab el-Mandeb em questão, onde há a influência dos Houthis e do Ansar Allah. Aí você envolve outras nações, que têm preocupações e influência. E se os Estados Unidos perderem sua posição de segurança, como isso afeta os Estados Unidos internamente junto ao eleitorado? Eu garanto que ao fazer uma análise de cenário adverso, houve oficiais que examinaram isso, porque ainda em 2015, quando analisamos a Operação Millennium Challenge, essas foram algumas das considerações que surgiram de um jogo de guerra, avaliando como poderia ser uma guerra com o Irã para os Estados Unidos, no mundo e internamente. E muitas dessas conclusões, muitas dessas lições aprendidas, são exatamente o que estamos vendo. Então, quando você olha para isso, não foi porque os altos comandantes das Forças Armadas dos Estados Unidos, erraram o alvo ou estavam muito equivocados. Foi porque o governo não ouviu,
O governo não levou em conta o aconselhamento dos próprios militares. Então, de quem eles aceitaram o conselho? Bem, está muito claro que o governo dos Estados Unidos, principalmente o comandante-em-chefe, o presidente dos Estados Unidos, aceitou o conselho e as informações de inteligência, ou a desinformação, de Israel. E muitos americanos agora estão percebendo isso, porque há muitos americanos que sabem que isso não parece algo para o qual as mais altas patentes do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas dos Estados Unidos teriam levado nosso país. Então, quem influenciou nosso presidente? Foi o AIPAC? Bem, isso é algo que não queremos mais na nossa política. Então, sim, isso está impactando os Estados Unidos internamente e vai continuar impactando. Porque, como eu disse, a conclusão desta guerra, como ela termina e quando termina, não depende mais de Donald Trump de forma alguma. Donald Trump pode se contorcer, se esquivar e fazer todas as manobras políticas que quiser para sair desse conflito. Ele está preso nisso, e isso não depende mais dele.